Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista com o pessoal da Vida de Papel Filmes que faz cinema na Zona Oeste do Rio. Encerramos o programa com a entrevista sobre a reforma política e o resultado das eleições de 2014, entrevistando José Carlos Madureira, diretor do Sindicato dos Sociólogos do Rio. Outro Olhar vai para um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O programa Outro Olhar recebe hoje uns produtores de cinema da Zona Oeste. Eles são da Vida de Papel Filmes. Eu recebo o Rogério Rimes, o Natan Rubens. Boa noite. Rogério Rimes, como nasceu esse interesse de fazer filme, especificamente na Zona Oeste do Rio? Bem, eu sou um ator que fazia teatro, né, na Zona Oeste. E é muito difícil, você tem que divulgar, tem que produzir, você tem que ir pra rua, entregar filipeta. Isso não dava muito lucro, não dava muito retorno. Então eu pensei em fazer filmes em que as pessoas poderiam ver no celular, poderiam ver no teu tablet, podem ver na internet, podem ver onde quiser. Aí eu falei, foi bem mais fácil que eu fiquei, em vez de trazer o público para poder ver a minha arte vai na casa da pessoa, vai na televisão, vai na... Entendeu? Mais ou menos isso que eu pensei. E comecei a fazer o cinema por causa disso aí. Natan, como é que foi a repercussão do primeiro trabalho que vocês fizeram do primeiro filme? O Pecado Oculto, na verdade, foi o segundo filme do Rogério. Foi meu primeiro filme trabalhando com o Rogério. A repercussão foi a melhor possível, as pessoas reconheciam a gente, a nossa plateia estava cheia na nossa estreia. Foi um filme que as pessoas se identificaram muito, porque nós gravamos na calçada, na rua, na padaria, no restaurante. Restaurante funcionando, a gente estava lá gravando, pedi autorização para as pessoas para estar passando. Então, as pessoas estavam bem próximas da câmera. É sempre interessante, para quem não conhece, ver aquela câmera ali. O que está acontecendo ali? Olha lá, legal, olha lá, o pessoal está fazendo cinema. E eu conheço aquele rapaz, estudou comigo. Isso é uma coisa muito bacana. Interagiu bem com o público com o público e ficou eternizado, né? As pessoas passam na rua e ó, o pessoal do filme, estão fazendo outra produção. Isso ficou muito legal, entendeu? Tivemos uma boa divulgação, com panfleto, com folder, com mídia, carro de som, internet, TVs abertas, prestigiaram a gente com matérias, isso foi muito interessante, deu um bom resultado, entendeu? E hoje as pessoas acreditam mais no nosso trabalho. Rogério, e como é que foi trabalhar com os atores? Eles são atores amadores? Não, o que eu fiz, eu convidei atores profissionais, amigos meus de teatro, de workshops, de festivais de teatro que eu fui também,
e chamei pessoas da comunidade que tinham o perfil que eu queria. E isso deu uma mistura muito boa, sabe? Porque para as pessoas, o filme Pecado Oculto, por exemplo, ele fala de tráfico, fala de religião, ele fala de pessoas que foram presas, sabe? Outras coisas assim. E onde nós filmamos, no Bandu, as pessoas que moram ali viveram um momento, sabe assim, de tráfico, de pessoas que fazem religião para ganhar dinheiro. E eles vivem aquilo ali. Foi fácil poder eles pegarem aquele gancho, sabe assim, e fazer um papel bem coerente com o que eu queria que eles fizessem. E vocês enquadram, aí eu vou perguntar para os dois, você enquadra esses filmes esse Pecado Oculto e agora um novo filme que nós vamos falar daqui a pouco, em que situação? Que filme? É comédia? Como é que vocês encaixariam? Primeiro você fala, depois o Natan. Pecado Oculto, ele fala de coisas mais sérias. Ele fala sobre o tráfico, como eu falei, fala sobre religião, sobre política. Eu acho umas 3 coisas que é bem complicado de falar, né? Em política, religião e tráfico, num local que era complicado de gravar, sabe? O tema também era complicado de gravar no mesmo local também. E isso foi interessante pra gente e também pro público. Quem vê. E aí, Natan, você enquadraria algum critério desse geral dos filmes? Olha, o Pecado Oculto surpreendeu. Foi meu primeiro longa que eu fiz com o Rogério, ao convite do Rogério. E assim, me apaixonei deveras por aquilo que eu estava fazendo. Eu enquadrarei esse filme, cinematograficamente falando, em ação, né, em uma coisa bem de bastante energia. Mas pro dia a dia de quem tá ali, do outro lado da telinha, é drama. Porque a gente tem o costume de assistir na televisão. Morreu o fulano. Por que ele morreu? No filme mostra que ele se envolveu ou não, que teve a parte que ele se envolveu para morrer, teve a parte que morreu porque simplesmente o bandido queria fazer uma maldade, como acontece muito hoje em dia. Então é uma realidade muito próxima da comunidade ali. Então, e morreu por quê? Fulano, tá devendo. O bandidão vai lá, passa ele, manda matar porque tá devendo, não pode ficar devendo porque a gente tem que servir como exemplo, tem que ter respeito, entendeu? Eu acho que o Pecado Oculto realmente, não só pra mim, que foi meu primeiro trabalho no longa-metragem com o Rogério, mas pra toda a comunidade que assistiu, foi... E também porque retratou também o momento que nós vivemos, sabe, ali onde nós morávamos, na João 23, no Guandu, no Mies, no Novo Mundo, no Liberdade. 10 anos antes, para morar ali era difícil. Era muito difícil. E o filme, mesmo na ficção, ele não conta a história de ninguém, sabe assim? Ele conta uma história geral de que passou por ali. Não falou assim, aquilo ali aconteceu com fulano. Não, aquilo ali foi uma coisa geral que transformou no filme. E a repercussão? O Natan falou um pouco sobre a repercussão. Como é que você sentiu a repercussão do filme? Ele chamou a atenção tanto que a Globo foi lá fazer uma matéria, foi o Canal Brasil, foi o Jornal Extra, o Globo fazia uma matéria para todo mundo, sabe, do filme. Eu acho que foi uma repercussão muito boa. 30 sites falaram? Sites falaram muito do filme. Eu acho que para poder esses órgãos ir lá, a TV Brasil e a Globo ir lá poder ver o que está acontecendo, acho que chamou a atenção do pessoal, né, do público. Eu acho que não foi à toa, né? Não foi à toa. Se foram lá ver isso, porque alguma coisa mexeu ali para poder chegar. E como é que o pessoal consegue ver ainda? De alguma forma? Bem, como era um projeto, a gente pegou o filme, em um ano a gente ficou passando o filme em cineclubes, em praças, em escolas, como foi o caso da estreia, universidade com um amplo debate, com pessoas com perguntas inteligentíssimas, com um calor assim no auditório muito legal. Enfim, a gente ficou malhando ele ali um ano, que a gente trabalhou em cima dele, foi bem legal. Depois a gente disponibilizou no YouTube, tá lá no YouTube para quem quiser assistir, aparece acessar o YouTube, só botar a pesquisa Pecado Oculto completo. Se não colocar completo vai aparecer um monte de Pecado Oculto. Pecado Oculto completo, vocês já vão ver já a foto mini lá do filme, já é o Rogério em cena. Com a Mônica Parreira. Tá em cena numa pracinha, vocês vão assistir e vocês vão gostar. Então, pessoal,
no YouTube, Pecado Oculto Completo. Exatamente. E aí vocês vão poder assistir esse. Porque já tem outro saindo aí do forno, né? Tem, E né? esse outro, vocês já estão com as camisetas aí, já divulgando, homens, mulheres e vinho tinto. E aí, esse daí fala sobre o quê? Mas antes de falar disso aí, olha só, lembrando que o debate sobre o filme Pecado Oculto é interessantíssimo. Pra pessoa ver esse filme depois no YouTube e depois comentem lá o que achou, sabe? Porque são temas bem bom para se pensar. Você acha que levanta um debate? O que a gente queria fazer era isso, fazer a pessoa pensar. A gente faz cinema para a pessoa pensar. Mesmo Homem, Mulher e Vinho Tinto, que é uma comédia, ele faz a pessoa pensar. Tem muita coisa engraçada, mas ao mesmo tempo engraçado do Homens, Mulheres e Vinho Tinto, ele é uma coisa que cutuca a pessoa ali a pensar por que aquilo ali. Não é só uma comédia não, é uma comédia que vai mexer com a pessoa. Entendeu? A ideia é essa. E vocês trouxeram alguma coisa pra gente mostrar aqui, depois da entrevista? Tem Com sim. certeza, são uns trechinhos pra você ver aí. Tem uns trechinhos. E aí, o que é Homens, Mulheres e Vinho Tinto? Bem, fala, Rogério, deixa o Rogério começar. O filme que é a obra do Rogério. O filme fala de pessoas viciadas em sexo, droga, bebidas, cara, um monte de vícios, sabe? De forma engraçada, sabe? De forma engraçada. Como eu te falei, é engraçado ao mesmo tempo que faz pensar, sabe? O filme é isso. E o filme tá rodando aí desde quando? Desde 2013. 2013. Sem patrocínio, mas com apoio de pessoas que emprestam às vezes uma casa pra gente filmar, emprestam às vezes um carro pra gente usar o carro, sabe? Um clube que a gente usou também, o Palace Hall, o Aliados, sabe? Pessoas assim, o Ponte Bar. Usamos a gente conhece bastante pessoas onde a gente mora, né? Não a gente mora, mas o Fernando também, que tá no filme, Fernando Teixeira, tá no filme, ele conhece uma pancada de gente, né? Aí o Natan também conhece, o outro também conhece. Falei, ó, arrumei com falando aí um carro pra gente filmar. Arrumei aí uma casa pra gente filmar. Arrumei aí um campo de futebol pra gente filmar nesse local. Sabe? Aí a gente faz o filme assim. A gente não paga locação pra ninguém, por enquanto. Agora, vocês fazem o filme por amor ao cinema, isso? A sétima arte? Não... Mas vocês têm uma perspectiva de profissionalização maior, de levantar recursos. Está muito difícil isso? Vamos lá. De Pecado Oculto para cá, eu já vim estudando, já vim pesquisando, eu e o Rogério, a gente faz muitas reuniões de pauta para a gente ver o que a gente precisa, o que a gente quer, quais são os nossos objetivos. Então, do Pecado Oculto para cá, a coisa já cresceu muito, né? Nós éramos umas pessoas reunidas para gravar. Hoje nós fazemos cinema, com dinheiro ou sem dinheiro. Lógico que a gente faz por amor à arte, porque a gente ama a arte, né? Mas, por exemplo, o Rogério tem a empresa dele de produção, faz eventos. Eu tenho empresa de produção, porque eu também sou artista, tenho empresa de produção e eventos. O Fernando faz arte gráfica, ou seja, inclusive a arte do filme é do Fernando. O Volney é professor, a Alessandra faz animação, faz outras coisas. Então, o Jupi tem serralheria. Então, cada um, a gente encontra nas pessoas amor, né? A gente não tem como viver disso ainda. Infelizmente, é difícil viver da arte no Rio de Janeiro, né? No Brasil, né? No Brasil, né? No Rio de Janeiro é difícil também. Então, o que acontece? A nossa perspectiva é ganhar dinheiro. Sempre tem essa perspectiva da gente ganhar o dinheiro, mesmo que não ganhe dinheiro, mas do nosso filme ser reconhecido, das pessoas gostarem muito, da gente dar um passo à frente a partir de Homens, Mulheres e Vinho Tinto, que a gente tem outros projetos na cachola, na cabeça, né? A nossa ideia é essa. E o cinema está impregnado na gente. A arte, música, a banda do Rogério toca as músicas do filme, como foi em Pecado Oculto. As pessoas que estão envolvidas com arte, elas se doam pelo amor à arte. Agora, Rogério, se eu tivesse um cinema lá na Zona Oeste, certo? Conseguiria passar o filme na tela grande ou exatamente devido ao trabalho você não... Ou passa na tela grande? Possível, se tiver? Possível, sim, claro que é possível. É sim. É feito para isso. O filme é feito para botar na tela grande. Agora, vocês ficaram restritos à Zona Oeste? Não. Por uma questão inicial ou em outros cineclubes no Rio de Janeiro podem passar o filme ou não? Cara, são as dificuldades aí de fazer cinema no Brasil? O filme é feito na Zona Oeste.
Mas para passar, eu quero que ele passe no mundo todo. No mundo todo. Porque não é porque foi feito lá, porque lá é o seguinte, lá onde nós moramos, lá é um local, Campo Grande, é um local, cara, é incrível. Campo Grande é um lugar incrível, grande, de várias Com comércios, histórias. com histórias maravilhosas de Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, mas que de um tempo pra cá foi esquecido. No tempo do Império era tudo feito lá. Dom Pedro vivia lá, Dom João vivia lá, agora lá está esquecido, não tem porquê, politicamente foi esquecido. O filme pode passar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Acrescentando aí, a ideia da gente fazer esse filme na Zona Oeste para mostrar para todo mundo que na Zona Oeste tem bastante artistas, pessoas com qualidade, pessoas dedicadas, pessoas que estudaram, pessoas que se aplicaram e se aplicam fazendo arte. Só precisamos de espaço. Né? Não é fácil. Né? Fazer nada na Zona Oeste é fácil. Né? Aqui a gente tem Zona Sul, você tem um teatro ao lado do outro. Na Zona Oeste não é assim. Então, para as pessoas que querem fazer, é tudo mais difícil, porque tem que se locomover. Locomoção no Rio de Janeiro, como em muita cidade grande, é complicado. Você leva mais tempo dentro de uma condição do que apresentando uma peça de teatro em Copacabana, ou em Ipanema, ou num teatro no centro. Não é verdade? Então a gente quer fazer o quê? A gente quer mostrar a Zona Oeste, mostrar os valores que a Zona Oeste tem. E a gente quer sair dessa mão, né? Todo mundo tem que sair da Zona Oeste para a Zona Sul poder aparecer. A gente quer mostrar que lá também pode aparecer, lá mesmo na Zona Oeste. Certeza. Lá mesmo, não precisa ir lá na Zona Sul. Eu fazia isso quando eu comecei teatro. Ator, e ele também. A gente ia para Copacabana, a gente ia para Tijuca, a gente ia para qualquer lugar para poder mostrar nossa arte. Hoje em dia não, hoje em dia eu quero fazer na minha arte, na minha Então, cidade. E falando nisso, o que vocês falariam para os jovens que querem fazer cinema, teatro, lá da Zona Oeste e, de certa forma, de todo o Rio de Janeiro? Qual é a mensagem que vocês gostariam de passar para eles? Eles podem ter alguma participação? Eles podem ter perspectiva de participar, como vocês estão agitando essa área cultural de cinema? No filme já tem vários jovens. Vários jovens. No filme tem muitos jovens. A gente dá todo mundo que está no filme, a gente chamou para poder aparecer. É tipo o pau de sebo, o filme é isso, sabe assim? Joga lá, vamos lá, quem chegar lá em cima ganhou, cara. A ideia da gente é assim, ó, vai lá, cara, faz a tua cena e faz o melhor possível, vai aparecer. Aparecendo bem, alguém vai te ver, vai te chamar. Quem quiser aparecer, quem já tiver um trabalho de teatro, o teatro, o cinema, o vídeos, que queira ter um espaço pra gente, um espaço com a gente, pode estar acessando o Facebook, lá no nosso grupo. Nosso grupo é Homens, Mulheres e Vinho Tinto, é o nome do filme, o grupo. E deixa lá, quero aparecer, eu gostaria de participar, gostaria de uma reunião de pauta pra gente ver o que a gente pode fazer, deixar o currículo lá, manda uma mensagem, adiciona a gente. Ou então é mais simples, vai na gravação. Pode ir numa gravação, lá, ver, conhecer a gente, ver como é que o trabalho é feito. Faz esse contato. É mais fácil. A gente tá sempre mas para eles irem à gravação, tem que fazer um primeiro contato. Então vai no grupo. Qual é o grupo? Então repete aí. O grupo Homens, Mulheres e Vinho Tinto no Facebook, é o nome do filme. Beleza? Mas, falando ainda pro jovem que tá na Zona Oeste, que quer fazer teatro, ou que quer fazer cinema, ou que quer participar de arte, a primeira coisa ele tem que estudar. Sério. Estudar muito, estudar sempre, ler muito. Ler qualquer matéria, ler qualquer texto, ler muito. Isso é imprescindível. A partir daí, ele precisa saber se ele quer isso como profissão, ou se ele quer isso como um hobby, ou se ele gostaria de ver por curiosidade, por estar ali por curiosidade. Isso quer dizer, ele tem que investir a energia dele, Ele tem que investir o tempo dele ali, porque o caminho é árduo. Ele pode estar ali, fazer um curso de violão, fazer um curso de teatro, pode estar fazendo um curso de dança, música, qualquer coisa desse tipo. Ele vai começar a criar vínculos quando ele começar a entrar nesse meio desse grupo. Ou seja, o pessoal... eu lembro de uma história seguinte. A Zona Sul, todo mundo vira artista como quer, né? Quando quer. Lá na Zona Oeste é assim, ó. Ô mãe, eu tô fazendo teatro. Ah, tá bom. Mãe, arrumei uma vaga no Guanabara, trabalhando de caixa. É meu, minha filha? Ai, Deus, sempre quis pra você isso, minha querida. Sempre foi assim, querida. Ai, que bom tu arrumou esse emprego, né, querida? É assim, muito bom, tá? É assim. Até porque a gente fazia... Então, vocês estão aqui falando, nós estamos aqui tentando ajudar e dar uma mão a essa mãe, né? Que consegue compreender a importância do Guanabara, mas do cinema ainda não. Também. Até porque, você sabe... O Natan falou mesmo, para ver filme lá, ou você que falou, tem que ir para Zona Sul, né? Porque lá tem a quantidade de cinema é mais no shopping. No shopping de rua não tem mais, né? Agora,
Como é que é essa coisa de fazer cinema na Zona Oeste? Vocês estão querendo transformar a Zona Oeste no novo São Bernardo, lá com Vera Cruz e Atlântida e tal? Como é que é isso? Qual é a avaliação que vocês fazem do cinema brasileiro? O que precisa? Porque agora deu um avanço aí o cinema brasileiro, né? Depois de um tempo meio derrubado lá com a política de acabar com a Embrafilme. Como é que vocês veem o cinema hoje? A opinião de vocês aí. Cara, diga aí, você primeiro. Eu acho o seguinte, que a lei que inventaram, chamada Rouanet, ela parece que só dá chance de dinheiro para quem já tem dinheiro. Para nós que começamos ontem, estamos começando agora, é complicado pra caramba, cara. Ir lá na empresa pedir aquele apoio. Se não tiver ninguém no teu filme que seja famoso, tu vai lá à toa. Eu vejo assim, sabe? Eu acho também que tem que caprichar mais, sabe, assim, nos filmes. Às vezes a pessoa ganha milhões, aí quando tu vai ver o filme, eu não vou citar filme nenhum porque eu não quero arrumar briga com ninguém, tu vai ver aquele filme, caraca, tu ganhou milhões pra fazer isso aí? Eu não quero dizer que meu filme é melhor que ninguém não, cara, mas o meu filme tá sendo bem caprichado, sabe, assim, a gente quer fazer o melhor possível. Mas você acha que a lei de incentivo ao cinema brasileiro, através da lei Rouanet, não consegue abarcar quem está iniciando? Para isso é mais difícil. Já tive amigos Os meus barões do cinema é que se dão bem. Se dão sempre bem. E você, o que você acha? Eu acho que muita coisa mudou da última década para cá, ou não sei precisar exatamente a data, mas muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Algumas portas foram abertas, o pessoal começou a fazer filme novamente, filme nacional, nós temos filmes bons, tanto como temos filmes ruins, óbvio, mas eu acho que, principalmente o governo, eles têm que ter um olhar diferenciado para as novas mídias, para os novos grupos. Os grupos mais afastados, não só Zona Oeste, mas como Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Mesquita, Baixada Fluminense, Niterói, Macaé. Então, quer dizer, os projetos de incentivo têm que ser reformatados também para as novas mídias para permitir que o pessoal que está começando precisa de mais apoio e tal. Já existem alguns, mas não é o suficiente. Por exemplo, entra o apoio, o Rogério entrou numa licitação, ganhou. Ficaram 30 grupos na Zona Oeste de fora, um exemplo. Entrou o Rogério mais um, ficaram 40 de fora. Isso poderia estar se repetindo mais, acontecendo mais vezes, né, para que outros grupos possam estar aproveitando isso aí. E óbvio que com dinheiro, que com verba, você arrecada pessoas, você arrecada profissionais. O eletricista, que é tão importante, tanto na hora de fazer o cinema, tanto na hora de gravar, como no set, uma iluminação, quanto na hora de apresentar. Imagina, eu coloco 600 pessoas num CIEP, numa arquibancada, como foi o caso de Pecado Oculto, e precisávamos de um eletricista. Só que a gente tinha um eletricista profissional formado, que é o Rogério. Só que se a gente não tem o Rogério, a gente tem que pagar esse profissional que vai estar ali para dar segurança para as pessoas. E a gente precisa ter credibilidade para isso aí. Olha, nós estamos encerrando aqui a entrevista, então olha para ali e passa a mensagem aí. Agora tem esse novo filme, o povo do Rio e o povo da Zona Oeste está aí, ó, ouvindo Nathan Rubens. Nathan Rubens, e aí? Gente, assistam Homens e Mulheres e Vinho Tinto, vão lá no Facebook, vão lá na nossa página, curta, participem, interajam. O filme é feito da Zona Oeste para o mundo. Vocês vão se identificar com o filme é muito legal, é muito bacana, é feito com muito suor, é muito sacrificante pra gente, pessoas que moram longe, pessoas que vão lá fazer, cansados, algumas pessoas trabalham à noite, essa garra, esse ânimo está sendo transferido todo pra telona e vocês vão gostar muito. Pode aguardar. Rogério Rimes, diretor-geral, olha lá, agora é a sua mensagem aí, termina aí nossa entrevista. Lembrando que esse filme tem pessoas de Nova Iguaçu, Xerém, tem pessoas de Macaé, tem pessoas de toda a parte de Madureira. Pessoa de Madureira vai lá também, a Stephanie Duval, tem a Glau, que é do Recreio, que é de Copacabana, tem pessoas de toda a parte do Rio de Janeiro. Então você que está aí na Zona Oeste, procura a gente. Vamos lá juntar as nossas forcinhas e fazer um cinema legalzinho lá na Zona Oeste, bem bonito, bem legal, tá bom? Aparece lá. Amanhã tem gravação, e amanhã é gravação, amanhã lá na Estado do Cabo Sul, em Campo Grande. Beleza?
Mas a gravação de amanhã você só vai ver depois. Nós vamos colocar aqui na tela um e-mail aqui do grupo Vida de Papel Filmes, aí vocês façam contatos com ele, além desse contato que eles já falaram aqui do Facebook. Eu quero aqui o programa Outro Olhar, certo? Eu assumi um compromisso com um amigo de vocês, que é o Fernando Teixeira, que é meu amigo, de abrir esse espaço aqui para vocês falarem. Então, eu estou muito satisfeito com a presença de vocês. Queria agradecer a presença do Rogério e do Natan, e força aí para o pessoal da Zona Oeste, que fez aí Homens, Mulheres e Vinho Tinto, além, anteriormente, do Pecado Oculto. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora nós vamos mostrar o trailer do filme Mulheres, Homens e Vinho Tinto. E logo depois, um pequeno intervalo. Mete pé, some, e se chegar tarde não me acorda não. Tá bom, eu sei que amanhã você pega cedo, mas não fica jogando até tarde não, tá? Cara, agora vai ficar se metendo na minha vida. Tá bom, tchau, beijo. Não aguento mais, eu tô cansadíssima. Vamos embora porque não dá mais. Puxa teu marido, minha filha. Amiga. Carrega esse cão. Realmente não dá. Vem, Alberto, vambora. Carrega, vai. Deixa esse copo aí. Tchau, amiga. A gente tá lá amanhã, viu? Vai, minha amiga, vai com Deus. Bora. Agora minha parada é contigo. Eu acho que a força mental vai dar. Não vai dar. Eu já tentei isso. E se eu enfiasse o dedo? Não, isso não. Eu acho que eu tô ficando maluco. Quando uma coisa vai dar errado, ela dá errado. Não é essa, mano. É verdade. Eu tenho por experiência própria isso. Meu pai dizia que eu não ia ser jogador de futebol. Eu não sou. Ui, pra caraca! Eu desisto. É a lei dos irmãos. É isso aí. Eu vou voltar a ser caminhoneiro, é o melhor que eu faço, porque praga de pai é pior que praga de mãe. E se caso precisarem de alguma coisa, é só chamar. Chamo sim. A propósito, que hora que a gatinha larga do serviço, hein? Isso já não é da sua conta, senhor. Com licença. Vou buscar as bebidas. Cara, Marisa, minha mulher, cara. Calma. Vai, calma. Abre, calma. Vai, calma. Calma, vai não. Calma. Foram 8 moleques bons de pedir e sumiram? Gasto uma grana com alojamento, comida pra essa cambada e eles me abandonam? O pessoal tá querendo trabalhar por conta própria, né? Aí, estão querendo pedir esmola e ficar com dinheiro pra eles mesmo. Não querem dividir com ninguém não, aí ó. Quando eu aperto aqui na minha barriga, eu sinto uma dor danada, cara. O que eu posso fazer? Não aperta. Não apertar? Só isso? Não vou apertar, não vai sentir dor. Quando eu bato assim na minha cabeça, também dói. Aí o médico esperto, o que eu faço? Não bato. Se vocês quiserem me aceitar do jeito que eu sou, tá bom. Se não aceitar, paciência. Paciência, Cosmo, Ioaíba e Campo Grande.
lá. E eu tô aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar vai debater agora o resultado das eleições e a reforma política. E para isso, nós convidamos o diretor do Sindicato dos Sociólogos, José Carlos Madureira, que é nosso amigo e também diretor da TV Comunitária do Rio. Madureira, como é que você avalia aí o resultado das eleições? Parece que tem muita gente que não gostou, né? Pois é, tem muita gente que está, como na linguagem do futebol, está no chororô, está chorando a derrota. Está querendo virar as eleições no tapetão. Está que nem alguns times que não aceitam resultados e aí vai tentar um terceiro turno, alegar na justiça, questionar o resultado das eleições. O tapetão mesmo, né? É um tapetão. Não aceita a derrota, aí está chorando pitanga e está querendo de alguma forma reverter o resultado das urnas. Mas isso é um negócio sério, né? Parece que o movimento está muito forte. Existe uma vontade de determinados grupos de afastar a presidente Dilma do cargo. Só que não existe nenhum elemento objetivo, formal, que dê condições a isso. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Porque, se você comparar com o caso Collor, por que o Collor sofreu impeachment? Porque tinha a demonstração clara do envolvimento direto. O que é o envolvimento direto do presidente? Tinha lá a assinatura dele, a participação direta do presidente da República. Por isso foi possível o impeachment. Inclusive teve um caso concreto que é de um automóvel, né? Exatamente. O automóvel, concretamente, foi o imposto lá foi a coisa material que implicou, de Chicago, lá demonstrou a participação do presidente da República. No caso agora da Petrobras, não existe absolutamente nada que demonstre a participação direta ou indireta da presidente. Então, nesse caso, discursar que tem que ter impeachment é, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado. É querer reproduzir a prática da ditadura militar. É um golpe sem vergonha, digamos assim. Né? É um golpe tipo Paraguai, né? Que deram lá Paraguai. Que deram lá aquele golpe. Mas, Madureira, antes da gente continuar nesse, e as eleições em si? Foi muito duras as eleições, né? Como é que você avalia o resultado das eleições? Eu acho que existem vários aspectos importantes. Vamos aqui primeiro... o mais importante que eu entendo é que a eleição reflete um novo Brasil. E esse novo Brasil, ele tem base concreta
em todas aquelas pessoas que foram beneficiadas por 12 anos do governo do primeiro governo Lula até agora o final desse primeiro governo da Dilma. Uma parcela significativa do Brasil ascendeu socialmente. A economia brasileira se diversificou, deixou de ser centralizada no Sudeste e ampliou para as outras regiões do país. Então, um novo Brasil floresce. E o que acontece? Quem estava habituado ao velho Brasil está perdendo espaço. E é justamente esses que estão habituados ao velho Brasil que reagiram de forma quase que emocional, com ódio durante a campanha, fazendo uma campanha de baixo nível, de ataques pessoais, uma campanha de acusações com pouca discussão de projetos. Similar, Moisés, à campanha dos Estados Unidos. A campanha de 2014 no Brasil, ela tem muita identidade a como é a campanha presidencial nos Estados Unidos. É uma baixaria só. Mas o pessoal do outro time lá, do Aécio, etc., diz a mesma coisa da campanha da Dilma. Como é que você identifica questões que realmente demonstram esse tipo de atitude do outro time? Basta você entender claramente quem é situação e quem é oposição. Quem é situação tem que falar daquilo que fez. Quem é oposição tem que falar mal. Correto? É uma lógica que está estabelecida na política nacional, que o ataque parte da oposição, porque a oposição quer tirar quem está no poder. Então, obviamente, o ataque ele parte da oposição. Mas é importante que numa eleição, para que a população possa identificar quem são as pessoas, que também sejam levantadas questões relativas a cada candidato, né? Então, quer dizer, isso na campanha, durante a campanha, foi necessário ser feito, porque essa discussão de que tem que ser só afirmativa, porque eu vejo uma diferença, Madureira, que é o seguinte: campanha proporcional. Ninguém confronta ninguém, cada um defende o seu peixe. E às vezes tem muito contrabando entrando aí para o Congresso. Esse Congresso mesmo é um Congresso que, se houvesse um debate sobre os candidatos, que pudesse confrontar os diversos currículos, etc., nós certamente poderíamos ter um Congresso, um legislativo melhor. No caso dos majoritários, tem que haver esse confronto. Não acha que nessa parte a campanha americana realmente até esclarece alguns aspectos? Quem é que conhecia o Aécio? Os mineiros já deram a dica, né? Quer dizer, não continuaram com o mesmo grupo. Exatamente. Então, nacionalmente, tinha que mostrar também quem é o Aécio, porque ele ficou pousando de que queria fazer mudança, pegando alguns aspectos que a crise econômica mundial então, não permitiram serem desenvolvidos, ou problemas mesmo, que em todo governo tem problema. O importante é o balanço de problemas e de soluções. Agora, você acha que esse debate acabou sendo baixo nível dos dois lados? Como é que é? Eu acho que o debate foi rasteiro em todas as partes. Por que eu caracterizo isso? O Brasil, se você observar como que as pessoas apresentam suas ideias, imagina, todos os candidatos usaram a palavra tem que mudar. Os de situação e os de oposição. Como é que o cidadão que está em casa vai saber quem realmente está falando em mudança ou qual o sentido da mudança? O candidato da situação ou o candidato da oposição? Então você tem que entrar no debate, não tem jeito, você tem que mostrar a cara. O que fizeram. Exatamente, o que fizeram, o que não fizeram, por que é contra, por que é a favor. Então você veja bem, você pode sintetizar nas eleições de 2014 que o sentido da mudança pelo lado da oposição era tirar o PT do poder. Esse era o sentido da mudança. A mudança começa tirando o PT do poder. O sentido da mudança do PT que está no governo, que estava candidato a mais um mandato, o sentido da mudança era o quê? Continuar fazendo as mudanças que fizeram os últimos 2 anos, ou seja, continuidade da mudança. O eleitor ainda fica assim, mas afinal de contas, o que mudou? Essa pergunta, Moisés, ela tem até lógica quando você pauta uma campanha exclusivamente na questão da moralidade da corrupção. Eu não estou dizendo que isso não tem que ser debatido, que não tem que ser tratado. Mas quando você pega uma campanha para presidente
e faz exclusivamente um debate de moralidade e combate à corrupção, tem alguma coisa errada, tanto de um lado quanto do outro. Então você faz um debate medíocre, pequeno, rasteiro e não discute as grandes questões do Brasil. Desenvolvimento econômico, democracia, desenvolvimento social, você discute apenas uma parte, o resto ninguém trata nada. E do ponto de vista econômico, para a gente começar a visitar alguns temas e tal, como é que você está avaliando a situação, seja do debate eleitoral, seja da situação econômica em si? Olha, eu acho, não vou entrar na questão da disputa eleitoral, os discursos que os dois fizeram, mas efetivamente nós não podemos negar, a economia brasileira, ela não está desvinculada do que acontece no mundo. A nossa economia ainda é uma economia que mais exporta matéria-prima e importa industrializado. Então a gente tem uma economia ainda dependente do mercado internacional. Principalmente da China e dos Estados Unidos. Principalmente da China e dos Estados Unidos. Então o que acontece nessa situação? Uma crise internacional abala a nossa economia. Só que isso não significa que é o mau governo. É uma situação internacional que está mexendo com todas as economias, não só a nossa. A gente tem reflexo. No meu entender, a presidenta Dilma conseguiu, mesmo num clima de crise internacional, ela conseguiu manter uma política de pleno emprego no país, uma política de investimento no mercado interno, uma política de consumo de massa, que isso aquece a economia. Mas ainda assim a nossa economia sofreu, tanto é que o setor industrial teve uma certa retração, mas agora as notícias que estão chegando é que aos pouquinhos aquele caos que anunciaram que depois da eleição da Dilma o Brasil ia entrar em colapso, a vida está mostrando que não é verdade. As coisas aos pouquinhos estão se recompondo, estão se rearticulando e criando novos caminhos. Mas se você tivesse que indicar para o governo 3 medidas assim que deveriam ser tomadas ao longo aí do início do primeiro mandato, desse segundo mandato, você diria o quê? A questão dos juros. Quanto mais alto for o juro, mais a população e a economia sente esse índice elevado de juros. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é você investir mais ainda no mercado interno, né? na produção de mercadoria e no consumo interno. Acho que isso, ou seja, não é só apenas aumentar a capacidade de crédito, mas é você aumentar a capacidade de emprego, que a capacidade de emprego gera renda, a renda gera consumo, né? Além do crédito. Então, acho que investir nessa cadeia é o caminho mais seguro para a economia brasileira. E a outra coisa que eu acho que é importante, o Brasil precisa investir em ciência e tecnologia. Porque hoje a economia mundial, as indústrias não vivem sem ciência e tecnologia. Acho que investir em ciência e tecnologia cada vez mais é uma estrada que o Brasil precisa aprofundar e dominar para ter uma economia mais forte, mais pujante, com maior capacidade de penetração no mercado internacional. E se a gente fosse para o debate aí dessas questões sociais, assim, que mais sentido pelo conjunto da população, não especificamente os programas sociais, mas, por exemplo, saúde, educação, o que você... segurança, né? Quais seriam medidas importantes nesse campo? Moisés, diferente do que algumas pessoas dizem, tem alguns intelectuais, alguns estudiosos falam que as mobilizações de 2013 são mobilizações fascistas, mobilizações de direita. Eu acho isso um equívoco. É reduzir muito o que aconteceu em julho de 2013, junho, julho de 2013. A população foi às ruas em 2013 pedindo mais. O que é esse mais? A população aumentou sua capacidade de compra, emprego formal, carteira assinada, capacidade de comprar eletrodoméstico. Então a capacidade de consumo da população aumentou. O emprego formal aumentou. Mas os serviços públicos para a maioria da população não mudaram absolutamente nada. Saúde pública, educação pública e transporte público é um caos no país inteiro.
Se você vê aqui no Rio de Janeiro, centro um dos centros das manifestações, se você pegar o sistema de transporte público no município do Rio de Janeiro e no Grande Rio, é o caos. Barca, trem, metrô e ônibus, esse Rio de Janeiro está um caos. Imagine o seguinte, um trabalhador que mora em Nova Iguaçu e trabalha na capital do Rio de Janeiro. Ele leva, em média, da casa dele ao local de trabalho, depois do local de trabalho de volta à casa dele, ele gasta durante o dia, pelo menos, de 5 a 6 horas só no deslocamento, vindo para cá e voltando para casa. Não é possível achar que o sistema público de transporte está funcionando bem. Não é possível achar que durante o ano de 2013, mesmo com todos os vagões novos que foram adquiridos pela Supervia, dizer que estava tudo bem. Parava toda hora, quebrava, o atendimento era péssimo, barcas, problema toda hora. Agora veja bem, a questão de fundo. Anos atrás, o discurso foi o seguinte, Moisés, vamos privatizar tudo que tem para privatizar, porque privatizou, a gente vai investir em saúde, educação, transporte, segurança. Esse era o discurso lá da época do Alto Tucanato, né? Era a questão de vamos privatizar, porque privatizando nós vamos investir em saúde, educação, transporte, segurança pública. Privatizou tudo e a saúde, segurança, transporte continua a mesma coisa. E aqui no Rio de Janeiro, então, metrô privatizado, trem privatizado, barca privatizada e transporte público privatizado, ou seja, o Estado não tem gerência, ele pode no máximo punir, dar multa, essas coisas todas, mas todas as agências de transporte do Estado do Rio de Janeiro não fazem nada, são omissas perante o transporte. Ninguém sabe, entendeu? O nome para fazer reclamação. Exatamente. A quem eu me dirijo? Onde é que está a tal agência? Ah, não existe. Nacionalmente a gente conhece a Anatel, a Ancine, a agência de plano de saúde. Agora aqui, a AGESP é um nome estranho que tem no metrô lá, AGESP não sei o quê. Exatamente. Então, nessas áreas sociais, as mobilizações de 2013, Moisés, pediam mais mudanças. Mais mudanças, mais melhorias, e principalmente nessas questões, porque ela usa no dia a dia. Eu acho, Madureira, que você está certo quando não entra nessa avaliação genérica, né, que eram mudanças, quer dizer, manifestações conservadoras e tal. Agora, obviamente que os diversos segmentos conservadores tentaram manipular aquelas manifestações. A massa presente, ela estava claro, tanto é que quando começou a descambar para outras medidas, a massa refluiu, etc. Então, o importante, que eu acredito que é esse que é o seu discurso tal, é você aprender, né? Aprender daquelas manifestações o que tem de substância do pensamento geral da população. Exatamente. Certo? Agora, do ponto de vista dessas medidas, por exemplo, algumas medidas, porque esse discurso também de que tudo está um caos, era importante também perceber que tem algumas questões, por exemplo, na área da saúde, né? Farmácia popular é uma coisa, eu mesmo eu tenho pressão alta, eu recebo 2 remédios grátis, certo? E a população também pode receber, são vários remédios da farmácia popular, são importantes. Porém, o atendimento realmente é um caos ainda, né? O SUS, do ponto de vista de atender geral, não consegue alguma coisa que essa interação entre município, estado e governo federal, isso não consegue avançar. Mas do ponto de vista da educação, por exemplo, a questão do Pronatec, a questão da ampliação da participação da população jovem no ensino superior. Não houve, alguns avanços não poderiam ser... Você que é da área de sociólogo, você não identifica também alguns avanços nesse campo, não? Moisés, eu sou professor da rede pública estadual, aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para você o seguinte, existem diversos avanços no sistema educacional, diversos. Ampliação do número de vagas nas universidades públicas, aumento do número de universidades, aumento, construção significativa de novas escolas técnicas. Isso. De universidades também, né? Aumento de bolsa de pós-graduação, o número de bolsas e aumento do valor da bolsa. Estudo no exterior, né? Estudo no exterior. Então, foi feito um movimento na parte da educação, que é um movimento mais nacional,
que vai trazer repercussões no Estado e no município, mas na educação as coisas são lentas, porque a principal mudança no sistema educacional brasileiro ainda não foi feita. O nosso Sistema Nacional de Educação, ele é desarticulado. Embora receba verba do governo federal, para o estadual, para o municipal, as políticas educacionais, elas são das mais variadas possíveis. O Brasil precisa de um sistema nacional. O próximo passo que o Brasil precisa dar na questão da educação é sistema nacional articulado. Valorização profissional. Sem valorização do profissional de educação, a melhor política pública nunca vai se executar. Então, valorização do profissional de educação. E uma terceira coisa, Moisés, que é muito importante, algumas pessoas falam que é a questão da formação geral e a formação inicial e a formação continuada. Isso é importante também. Mas mais importante, Moisés, é entender que dentro da escola não existe só professor. Tem professor, tem aluno e familiares. Enquanto a gente achar que a escola é só um local de transmissão de conhecimento para o jovem, a nossa educação vai mal. Nós temos que entender que a escola... Tem que haver uma integração. Integração, é um local de socialização, é um local de troca, e que o estudante, saiu uma pesquisa, se não me engano, que foi a UERJ que fez, que falou assim, o estudante, ele gosta da escola. O que o estudante não gosta é da sala de aula. Alguma coisa tem que mudar. Nós não podemos continuar... Eu sempre falo que é o seguinte, a criança sai do colo da mãe, chora no primeiro dia que vai à aula. Depois ela chora um pouquinho, depois ela para de chorar e ela gosta de aula. Quando chega em determinado momento da idade, ele já prefere outras alternativas, etc. Tal, porque também a maneira de ensinar, me parece que a integração ali da sala de aula ainda tem que avançar, e aí teria que haver uma... Né? A sala de aula ainda está no século passado. A sala de aula precisa... Por isso que o pessoal leva o celular para dentro da sala de aula para ficar disputando com o professor, fica difícil, né? Tem que saber regular. Porque às vezes também, eu como professor sofro isso, né? Tu tá dando aula, o cara tá no celular, não tá prestando atenção em você. Eu acho que não é negar a tecnologia, mas também não é... Tem que integrar a própria sala de aula de um ponto de vista tecnológico. Exatamente. Né? Agora, nessa questão da mobilidade, que eu achei que você fez denúncias importantes, também tem muitas obras que vão surtir efeito mais para frente, né? De mobilidade, ampliação de metrô, de BRTs em várias cidades e tal, que não ficaram prontas a tempo e que essas repercussões vão surtir efeito, acredito, mais à frente. Moisés, a grande pergunta é o seguinte, que cidade está sendo construída para o futuro? Nós não podemos pegar essas obras isoladas que estão sendo realizadas no Rio de Janeiro, BRT, metrô e outras que estão VLT, e assim, não, essas obras vão melhorar a mobilidade urbana. Aí nós temos que perguntar que tipo de cidade está sendo construída. A intervenção que o prefeito Eduardo Paes está fazendo na cidade, futuramente ela poderá ser comparada à intervenção de Pereira Passos. Repaginou a cidade do Rio de Janeiro. Então a pergunta é, que tipo de cidade está sendo construída? As intervenções de obras públicas com relação à mobilidade urbana, elas vão dar uma melhorada no deslocamento dentro da cidade? Eu acredito que tendem a dar uma melhorada. A questão é que existiam outras opções mais baratas das que foram escolhidas hoje e que também poderiam trazer efeitos mais rápidos e mais duradouros. Eu acho que essa é a questão. E atender mais gente. Né? E atender mais gente, porque, em síntese, as opções hoje privilegiaram as empresas privadas de transporte urbano, particularmente os ônibus. Tem metrô, mas o metrô é dinheiro do governo federal, e aí tem toda uma polêmica, por que não faz São Gonçalo para cá, enfim. Mas a prioridade, se priorizou as empresas de ônibus, o transporte sobre asfalto. Isso foi a prioridade. Isso é discutível, tinha que ser esse mesmo tipo de investimento. Isso precisaria realmente esse debate realmente precisa de ser aprofundado, né? Precisa de ser aprofundado porque realmente para onde estão indo as cidades é um debate amplo e é uma coisa muito importante
mas aqui nós não vamos poder continuar nesse debate. Eu queria voltar, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar, sobre essa questão que me parece que é essa tentativa de tapetão aí do resultado das eleições. A presidente Dilma vai tomar posse dia 1º de janeiro e tem movimentos aí, vários movimentos, um deles eu identifico, que é a escolha do Gilmar Mendes como o cara que vai analisar as contas da Dilma, certo? E a segunda é, digamos, a convocação do tesoureiro do PT, certo? Numa bobeada na CPI para eliminar, abrir o sigilo bancário, o sigilo telefônico e tal, que está claro que é uma tentativa de fazer uma chacrinha aí. Claro que se o cara cometeu algum mal feito, como diz a Dilma, né, tem que ser punido, tem que ser condenado, tem que pagar pelo que fez, etc. Todos eles, certo? Sem exceção. Agora, existe uma partidarização, como teve dos delegados da Polícia Federal, lá, certo? O próprio procurador-geral, o procurador Rodrigo Janot, falou com o advogado do Youssef, do Doleiro, de que ele estava fazendo liberação de texto dos depoimentos seletivamente. E que ele... Ilegalmente, porque ele sabia e falou com ele, olha, assim eu não vou homologar a delação premiada. E não tomou nenhuma medida. E aí é o seguinte, veja o paradoxo. O Congresso Nacional e a Presidência da República e a CGU e a Controladoria Geral não tem direito a ter as informações da delação premiada. Mas a imprensa cada dia sai um pedacinho. Certo? E agora mesmo, hoje no Globo, saiu, hoje quinta-feira, quarta-feira, certo? Saiu que a Polícia Federal desconfia que parte desse dinheiro foi usado nas eleições de 2014. Juntando isso com a presença do Gilmar Mendes, tal, é só ele chegar e falar, não vamos aprovar as contas não, porque esse dinheiro que veio, sei lá, da Camargo Correia, da Mendes Júnior, que deu para todas as campanhas, não foi só para Dilma. Eu nem sei se deu para Dilma, porque eu não tive acesso a esse relatório, mas isso aí está cheirando. E o que o movimento social, o que as forças progressistas vão fazer? Moisés, eu acho que está muito claro que os próximos 4 anos serão 4 anos de enfrentamento, confronto e chantagem. Mas e nesses próximos meses? Porque o negócio está parecendo que tem a ver com o dia 18 de dezembro, a prestação de conta tem que estar aprovada para a diplomação da Dilma. Então, o que acontece, Moisés? Eu acho que isso tem muito mais usar como chantagem, pressão política para que a Dilma não vote reforma política, não vote democratização dos meios de comunicação. Abra o Ministério da Fazenda para os segmentos deles. Etc. Exatamente, é mais uma forma de pressão com o calor do resultado das eleições, a votação da oposição, do que propriamente uma condição objetiva para impedi-la de tomar posse. Acho que é mais um movimento de chantagem, de pressão. É óbvio que tem aquelas viúvas que ficam esperando um erro para tentar emplacar uma saída. Mas dessas pessoas, objetivamente, é muito mais uma chantagem, instrumento de pressionar a presidente para fazer o que eles querem, nesse primeiro momento. Com relação ao movimento social, Moisés, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Estado de alerta total. É estado de alerta total, debate com a sociedade, botar as bandeiras do movimento social na rua, para a sociedade saber quais são as bandeiras do movimento social organizado, dos trabalhadores, da vida dos sem terra, dos sem teto, enfim, botar todas as manifestações e bandeiras na rua, estado de alerta total. Madureira, muito obrigado pela sua presença. O programa Outro Olhar vai continuar debatendo esse assunto. Obviamente que esse assunto é muito importante. Nos próximos programas nós vamos voltar com outros companheiros e companheiras falando desse assunto. Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.